Oi, pessoal, voltando aqui, vocês estão me acompanhando? Sim. Beleza. Legal, Sempre. legal. Deixa eu só colocar de volta. Ó, tá faltando aluno, hein? Tem gente que não voltou do intervalo aqui, não. Bom, pessoal, então, continuando aqui, tá? Da onde a gente parou. Então, nós falamos sobre os movimentos, né, que nós temos aqui na articulação do punho. E agora nós vamos falar sobre as polias, tá? As polias que nós temos nos dedos da mão, nos quirodáctilos. Então, vamos lá. Nós temos basicamente dois tipos de ligamentos, tá? Que nós vamos falar aí que farão aí essa polia nas articulações dos dedos, tá? Então nós temos os ligamentos anulares e os ligamentos cruzados, tá? Eles são bem parecidos, tá? Até de função. A diferença é que o anular ele é mais espesso e rígido e o cruzado ele é mais fino e flexível. Então aqui já dá para a gente ter uma noção, né? O mais espesso e rígido é mais estável, porém limita mais o movimento. E o fino e flexível é mais instável, porém ele permite uma maior amplitude, né? Ele permite uma maior movimentação pelo fato de ele ser mais flexível, tá? Então nós teremos aí diversos ligamentos anulares ou cruzados em cada quirodáctilo, tá? Em cada dedo da mão. Então deixa eu passar aqui, cadê? Pronto. Então vamos lá, aqui eu tenho um dedo da mão servindo de exemplo, tá? Para a gente entender esse sistema de polia que é feito através dos ligamentos, tá? Então, como que seria aqui essa ideia? Prestem minha atenção aqui nessa imagem, tá? Então, aqui, esse osso, ó, que eu estou passando o mouse, tá? Esse aqui é o meu metacarpo, tudo bem? Então, vamos supor que aqui eu estou no segundo quirodáctilo, tá? Não sei qual dedo da mão que seria esse, mas vamos supor que é o segundo. Então, aqui eu tenho o meu metacarpo, tá? Segundo metacarpo. E aí eu tenho falange proximal, falange medial e falange distal. Antigamente tinha outros nomes, né? Era falange, falanginha, falangeta, não sei, o pessoal mais antigo talvez saiba aí, lembra desses nomes, mas é falange proximal, falange medial e falange distal, tudo bem? Entre o metacarpo e a minha falange proximal, eu já tenho aqui ó, o primeiro ligamento anular, tá? Ó. Então, ligamento anular, espesso e rígido. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ligamento anular. Depois, eu tenho aqui já a minha falange proximal, onde eu tenho também um ligamento anular. E um pouco mais próximo aqui da distal, eu tenho um ligamento cruzado, tá? O primeiro cruzado. Eu volto a ter um anular, depois eu tenho um cruzado, outro anular, um cruzado e um anular. Então eles intercalam, né? Então, ó, dois anulares, né? Cruzado anular, cruzado anular, cruzado anular. Tá? Esses são os ligamentos que nós temos nos dedos da mão. Tudo bem? Então nós temos aí 5 anulares e 3 cruzados. Tudo bem? E, basicamente, para que serve, né, esses ligamentos, né, esse sistema de polia? Então, preste atenção aqui, que eu vou mostrar para vocês, desculpa. Vamos supor que eu queira fazer uma flexão das minhas falanges. Dá para acompanhar bem aí meu dedo? Não sei se está muito claro aqui onde eu estou falando para vocês. Dá para ver bem? Tá, Pro. Tá? Legal. Então, acompanha aqui comigo. Para eu realizar, tá, esse movimento de flexão, eu tenho tendor flexores dos dedos, tudo bem? Então eu tenho aqui a musculatura palmar, enfim, eu tenho a musculatura que vai flexionar, tudo bem? As minhas falangianas. Imagine o seguinte, se eu tenho, né, por exemplo, um tendão que ele passa ó, por toda essa região aqui, certo? Quando eu for contrair, o que acontece? Se eu puxar aqui essa ponta, o meu tendão ele ficaria aqui, ó. Ele faria esse formato reto aqui. Ele não ia ficar grudado nas minhas falanges. Esse sistema de polia, ele ajuda com que o meu tendão ele fique mais fixo,
tá? Nas minhas falanges. Então, quando eu flexiono, os meus tendões eles continuam fixos nos meus ossos, então eu consigo movimentar muito mais fácil, né? Assim, o tendão ficar solto aqui durante uma flexão. Então, elas basicamente, ó, elas estão abraçando aqui, tá vendo? Esse sistema de polia, eles estão abraçando aqui, por exemplo, o meu tendão, para que eu contraia a musculatura e aí eu consiga flexionar aqui, tá? As minhas interfalangianas e aqui continua aderido, continua fixo a minha estrutura óssea, tá? Então, basicamente é isso. Quando o paciente tem alguma lesão na mão, né, nos dedos, enfim, às vezes cai com a mão no chão ou pega algum objeto cortante, né, acaba cortando aqui um pedaço da sua mão, ele pode lesionar esses ligamentos e aí você sabe que vai ter um tendão meio que solto, tá, no dedo da mão dele. E aí, normalmente é cirúrgico, tá? Precisa fazer uma intervenção cirúrgica para recompor, né? Na verdade, esse sistema de polia, para recompor, reconstruir, né? Esse ligamento e continuar a normalidade dos movimentos, senão o paciente vai sentir até dor durante uma flexão de dedos, né? E assim por diante. Então, basicamente, os ligamentos dos dedos da mão são os ligamentos anulares e cruzados, tá? Que nós temos aí em cada dedo da mão para ajudar nessa movimentação de flexão. Certo, gente? Certo. Legal. Então, bom, essa é a parte de cotovelo, punho e mão, né? Vocês viram que é um pouco mais simples, tá? A gente não se aprofunda tanto quanto a gente se aprofunda, por exemplo, na articulação do ombro, mas dá para a gente ter já uma boa base, né, sobre essas articulações. Ficou alguma dúvida, algum comentário? Vocês querem falar sobre? Fiquem à vontade aí, gente. Nada? Não, Então tá pelo bom. menos não. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou passar agora, deixa eu fechar aqui, para a articulação temporomandibular. Deixa eu só colocar. Aí que não tá indo. Agora vai. Então tá joia. Articulação temporomandibular, tá? Seria essa articulação aqui, tá? Entre o osso temporal e a mandíbula. Então a gente tem aqui a articulação temporomandibular. Essa é uma articulação também muito complexa, tá? Nós temos muitos movimentos na articulação temporomandibular, nós vamos falar, nós temos muita liberdade de movimento, por mais que são movimentos pequenos, principalmente comparado com a amplitude que eu tenho de ombro, né? Os movimentos que eu consigo fazer no ombro são movimentos bem menores, lógico, mas são movimentos já mais complexos. E aí foi o que eu falei, dessa aula eu quero passar para vocês bastante conteúdo na prática, tá? Sobre a temporomandibular. Então eu vou dar aqui uma introdução da teoria, mas nós vamos continuar essa aula só que no modelo prático, tudo bem? Então eu vou passar aqui uma introdução, nós vamos passar aqui alguns conceitos, mas na prática a gente vai falar melhor sobre os movimentos, né, sobre a mecânica, enfim, como que funciona aí a ATM. Mas vamos lá, articulação temporomandibular. Você já tinha ouvido falar dessa articulação? E se sim, o quê, né? Sim. O que você ouviu falar, Nath? Não, só conheço, sim, de falar. Minha irmã tem problema na TM, então conheço um pouco. É só disso mesmo. Quem mais, gente? Mais alguém? Auxilia na mastigação, né? Oi? Auxilia na mastigação. Sim, é graças a ela que a gente tem os movimentos mastigatórios, né? Até ela fala, né? Enquanto a gente está falando, nós estamos utilizando a nossa ATM, né? Articulação temporomandibular, a gente vai abreviar aqui ATM, né? Então a gente está em constante uso, né? O tempo todo aqui nós estamos solicitando a nossa ATM. Pode falar.
Eu tive uma professora que ela é físio também, só que ela trabalha no dentista. E tem algo a ver com essa articulação? Tem. E a mastigação também, né? Isso. É tão complexo, tá, ATM, que inclusive você pode fazer uma especialização, né, uma pós-graduação só em ATM. E muitos fisioterapeutas, né, que se especializam nessa área de ATM, eles trabalham em clínicas, né, odontológicas, eles trabalham junto com o dentista, porque está intimamente relacionado, né, o trabalho de um com o outro. Às vezes o paciente nem tem lesão na ATM, mas só o fato de ele ficar com a boca aberta o tempo inteiro, passando pelos processos, pelos todos os procedimentos, ele pode desenvolver, né, uma lesão. Às vezes já estava predisposto e piora uma lesão aí do paciente. Então, é importante sim. Tá? Hoje em dia nós temos muitos fisioterapeutas dentro de clínica, de consultório odontológico atuando também, né? Legal. Bom você ter comentado já sobre isso. Vocês viram que só aqui a gente já deu exemplo de vários lugares, né, que fisioterapeuta atua? Isso é bom aí para a profissão de vocês. Mas todos não fogem da anatomia, vocês têm que saber anatomia. Quem mais? Cauane, quer falar? A minha amiga também já lesionou e foi no telemarketing, né? Trabalhando no telemarketing, que ela lesionou também. Você Aí vê já... Pode falar. tem como, né, tratar isso também lá dentro, só não com a postura, né, o jeito que eles sentam, também pode ser tratado isso, né? A gente também pode ver essa parte. Legal, é isso mesmo, tá? Vocês viram que no telemarketing é um bom lugar para vocês deixarem currículo, hein? Já tá falando de várias lesões aí de telemarketing. O pessoal fica falando o tempo todo também, né? Digitando, tem a tendinite, tem a lesão na TM, né? A gente pode ter diversas alterações. Mas alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Então, vamos lá. Cauane, eu vou comentar um pouco sobre o que você falou, né? Sua colega aí que trabalhava ou trabalha ainda, não sei, né, no telemarketing, enfim, e teve aí essa alteração, a gente pode trabalhar até na postura e tudo mais. E aqui, antes da gente entrar, então, na TM, tá? Antes da gente falar das estruturas, acho legal a gente bater um papo sobre o assunto, né? Falar um pouco sobre a TM em si. Se eu falar alguma coisa muito rápido, se vocês quiserem anotar, só avisar, eu repito, eu falo mais devagar, qualquer coisa a aula também está gravada, mas fique à vontade para me parar, tá, gente? Porque eu vou conversar aqui com vocês. Vamos deixar a aula fluir assim, que eu acho que fica bem interessante. Bom, em relação à ATM, né? A ATM, ela está sim, né, ligada à coluna e tudo mais, e como que a gente pode identificar tudo isso, né, todas as alterações? Vou dar só um exemplo para vocês, tá, de como tudo pode estar interligado, tudo vira uma coisa só. Vamos supor que eu tenha um problema na ATM do meu lado direito, tá legal? Vamos supor que, sei lá, o meu músculo do masseter aqui, da oclusão da boca, né, do fechamento, oclusão é fechamento, tá? Então, fechamento da boca, oclusão. Então, essa minha musculatura só desse lado, do meu lado direito, não sei se está espelhado a imagem para vocês, tá? Mas do meu lado direito, está muito tensa, tá? Depois a gente fala as causas, mas está muito mais tenso do que esse lado. Imagine o seguinte, se eu tenho uma tensão maior do meu lado direito, aqui na região de masseter, tá? É uma tendência que eu tenha o quê? Uma tensão em toda essa região aqui da minha cervical, tá? Da minha musculatura. Então eu tenho a tendência a fazer o quê? Então, às vezes, uma dor na TM ou uma tensão dessa musculatura vai fazer com que eu incline a minha cabeça para esse lado. Tá? Lógico, não é tanto assim que eu estou mostrando para vocês. Mas é algo bem sutil, ó, só um pouquinho, você nem percebe. Mas está um pouquinho inclinada. Tá? É pouca coisa, mas tem um pouco de inclinação sim. Tudo bem? Devido a alguma alteração na TM. Tá? Vamos supor que eu tive essa leve... Eu vou fazer um pouco mais grave aqui, só para vocês conseguirem visualizar aqui na câmera. Tá? Mas lembra que é uma alteração pequena, não vai andar assim. Né? Enfim, eu tenho um pouquinho de inclinação aqui para a direita. Quando eu for andar, vocês não concordam comigo? Eu não estou olhando para o horizonte, eu estou olhando na diagonal. Tá? O meu corpo ele tem que alinhar, porque para eu andar eu tenho que olhar o horizonte, senão eu vou cair, eu não consigo andar direito assim. Tá? Não é normal andar desse jeito. Então o que eu faço? Eu inclino todo o meu tronco para esse lado. Então eu continuo com essa inclinação da cervical para um lado, só que eu trago o meu tronco todo para o outro lado para ficar alinhado. Tudo bem? Nisso eu já desenvolvi uma alteração na coluna, né? Uma escoliose.
na minha coluna. Então já tive uma alteração postural devido a uma alteração na minha ATM. Essa escoliose que eu acabo desenvolvendo no meu tronco, por exemplo, por conta dessa dor, vai fazer o quê? Com que eu desnivele a minha pelve, certo? Então, se eu estou inclinando aqui o meu tronco para o lado, eu inclino a minha pelve. Se eu inclino a minha pelve, né, a minha pisada fica diferente. Por quê? Eu tenho uma perna como um todo, né, coxa e perna, um membro inferior como um todo, mais elevado ao nível do solo e o outro que está mais em contato, porque a minha pelve inclinou. Então, a minha pisada vai ser diferente, a posição do meu pé fica diferente. Pessoal que teve membros inferiores ontem, né? A gente falou da prono e supino, da adaptação do pé no solo, então a adaptação vai ser diferente. É lógico, estou falando de coisa pequena, mas fica diferente, bem? E aí imagine essas alterações com o passar dos anos, caminhando todo dia, sempre movimentando, então isso vai se agravando cada vez mais. Então, às vezes, uma dor na ATM ou uma alteração na ATM pode gerar uma dor no meu pé, uma fasciite plantar, né? Então pode gerar alguma lesão no meu pé, até mesmo um esporão de calcânio pode se desenvolver por causa disso, tá? Por conta de uma alteração aqui em cima. E a mesma analogia que eu fiz de cima para baixo, eu posso fazer de baixo para cima. Então, se eu tenho uma pisada errada, um pé mais plano que o outro, né? Aquela curva do pé, um pé está mais plano do que o outro, eu piso diferente, a minha pelve inclina por conta disso. Se minha pelve inclina, eu desenvolvo uma escoliose no meu tronco. Se eu desenvolvo uma escoliose, eu tenho uma alteração da cervical. Se eu tenho uma alteração da cervical, eu posso tensionar mais um lado do que o outro. E aí um problema de pé plano pode desencadear uma alteração na minha ATM. Parece meio coisa de doido, mas é verdade isso, gente. Isso acontece, tá? Inclusive é comum você ter esse tipo de alteração. Por isso, que eu até falei ontem para a turma, né, de membros inferiores, e agora a gente já falando de tudo, desde membro superior, dá para a gente associar muito bem. Quando eu vou avaliar um paciente, eu tenho que avaliar ele como um todo. Não adianta eu avaliar só aonde está a queixa dele. Eu preciso entender o paciente como um todo. Porque vocês viram, normalmente você nem pensa, né? Como é que você ia pensar que um problema no teu pé pode gerar uma dor aqui em cima na sua TM? Né? Não tem muito sentido isso se você for analisar friamente, ainda mais não sendo da área da saúde, você não consegue entender uma ligação. E agora eu já estou explicando para vocês. Existe sim essa ligação e é importante a gente identificar. Por isso que eu falo e repito, uma avaliação é o principal para qualquer fisioterapeuta conseguir desenvolver um trabalho em cima. Se eu avaliei muito bem, eu sei exatamente o que tem que ser feito. Né? Eu sei qual articulação que eu tenho que trabalhar, ou quais articulações eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer, né, para melhorar o quadro do meu paciente e assim por diante. Tá? Então é importante a gente avaliar como um todo o nosso paciente. Tudo bem, gente? Alguma dúvida do que eu falei agora? Deu para entender? Não dá para mostrar o corpo todo, né? Que aqui a câmera só está vendo em cima, mas deu para entender essas alterações, essa analogia que eu fiz? Sim. Beleza. Então, vocês viram como o corpo humano é algo complexo, né? É tudo interligado, não são pedaços isolados, está tudo conectado, tá? Tudo vira uma coisa só que é você, né? Então tá tudo ligado aí, uma estrutura na outra, a gente tem que avaliar tudo. E vou dar um outro exemplo para vocês verem como algo muito sutil, algo muito pequeno pode gerar muitas complicações, tá? Agora eu quero saber de vocês, ative aí o microfone, tá, para falar comigo, quando vocês estão comendo, tá? Então, sei lá, vocês acabaram de jantar ou vão jantar depois da aula, não sei como vocês vão fazer, mas, enfim, vocês tiveram a sua janta. Quando vocês estão comendo, o bolo alimentar, ele fica aonde? Ele fica pro lado direito, pro lado esquerdo ou em toda a sua boca enquanto vocês estão comendo, né? Vocês mordem só do lado direito, só do lado esquerdo ou mordem dos dois lados a comida por igual? Eu mordo por todos os lados. Às vezes está num do lado, às vezes está do outro, às vezes está no meio. Todos os lados. Eu mastigo do lado direito, do lado esquerdo, no meio. Legal. Quem mais? Vamos falando aí, gente. Quero saber para a gente fazer um levantamento. Dois lados também. Mais pro lado direito. Eu mais pro lado direito. As duas gostam do direito aí, hein? Quem mais? Eu também. Geralmente o pão, né? Eu costumo morder mais pro lado direito. Certo. Mais Eu alguém? costumo mais pro lado esquerdo.
eu Jonathan, também sou esquerdo. mais pro lado esquerdo. Tem os do contra aí, hein, que prefere do esquerdo, então. Vamos lá. Pra ver porque eu sou canhoto. Até para Exatamente, é isso que eu ia mastigar, viu, falar. canhoto também, né? Até Exatamente, a mastigação gente sempre canhoto. começa comendo pelo lado esquerdo, quem é canhoto, é isso mesmo. Legal. Então, Mas às vezes vai pro outro lado também, em torno de toda a boca. Mas o mais usado é o lado esquerdo mesmo. legal. Mas eu sou canhota só pra comer. Pra escrever, eu escrevo normal. Professor, até Não, e às mesmo. vezes o pé é diferente também, né? O pé direito, a mão esquerda, na boca direita, enfim, isso é normal acontecer. Quem quer falar? Não, eu ia falar até mesmo um exemplo, quando é algo gelado. Aí sempre vai pro lado direito, que a sensibilidade está mais pro lado esquerdo também. Não sei se tem algo a ver. Calma que a gente Mas já eu vai prefiro- falar disso. Legal. Mais alguém? Faltou falar aí? Então vamos lá. Então vocês já me falaram as preferências. Agora de quem falou que mastiga dos dois lados, tudo bem? Então eu quero pegar o pessoal que falou que se divide aí e usa os dois lados da boca para comer. Vou dar só um exemplo. Você está comendo, sei lá, arroz, feijão e carne, tá? Sei lá, se é vegetariano, tudo bem, vê uma comida dura, tá? Então, quando vocês estão mastigando a comida dura, né, por exemplo, a carne, vocês mastigam dos dois lados ou fica só o arroz e o feijão de um lado e a carne do outro? Tenta lembrar aí quando vocês comem como é que tá a boca de vocês. Normalmente, a mais grossa, assim, a mais pesada, ela vai pro. No meu caso, eu sou canhota. Eu mexo muito o lado esquerdo, então, assim, ela vai pro lado esquerdo, com certeza. Entendi. A E minha quem mais? também. Tô também, Jonathan. E quem mais que falou que dividia? Também vai mais para um lado ou não? Não lembro quem que foi. Não sei se foi a Laura, mas alguém falou. Vai um pouco para a direita. Tá. Então, ó, nesse levantamento aqui, eu já vi que todos vocês estão comendo errado. Ninguém está comendo certo. Tudo bem? Ninguém. Então, todos estão fazendo errado. Então, isso é importante a gente entender também, porque é detalhe, mas é detalhe que a gente precisa ensinar ao nosso paciente, tá? Principalmente o paciente que tem lesão na TM. Quem não tem, ótimo, é óbvio a gente melhorar para prevenção, né? Para evitar que gere aquelas dores na articulação da TM, ou quando vai abrir a boca, sente aquele estalo, né? Ou então sente uma dorzinha quando abre a boca de sono, enfim. Então, a gente tem que evitar tudo isso até como uma forma de prevenção para quem ainda não tem dor. Mas o jeito certo de você comer é dividindo o lado direito e esquerdo por igual. Tá? Então, sempre que vocês comem, tenta usar os dois lados da boca. Tá? A língua serve para isso, né? A nossa língua serve para isso. Embora as pessoas usem para várias coisas, ela serve para jogar o bolo alimentar de um lado para o outro. Tudo bem? É para isso que ela serve. Então, tenta distribuir o bolo alimentar dos dois lados quando você vai mastigar. O que acontece? Se eu mastigo muito mais de um lado do que do outro, eu vou desenvolver muito mais uma musculatura de um lado do que de outro. E aí eu acabo até um relato que vocês me disseram. Eu sou canhoto, eu acabo comendo a coisa que é dura mais pro lado esquerdo e o mole pro direito. Às vezes é porque você já tem mais força nesse lado esquerdo, por exemplo, do masseter, tá? E aí quando você pega um alimento mais duro, é mais confortável para você usar uma musculatura forte do que uma musculatura fraca. Então você vai lá e joga todo o alimento duro para esse lado e você vai tensionando e você vai deixando aqui cada vez mais firme, mais rígido e aqui cada vez mais mole, porque você trabalha pouco, tá? E a gente precisa perguntar desse jeito para o nosso paciente, por quê? Vocês viram que se eu pergunto para o paciente, você come jogando a comida para os dois lados da boca? Sim. Aí beleza, acho que já tá bom. Mas não adianta nada se de um lado tá tudo que é duro e do outro lado tá tudo que é mole, né? Arrozinho, feijão, coisa mole. Por quê? É a mesma coisa que se eu estivesse mastigando apenas de um lado, tá? Então, isso é importante a gente trabalhar. Todo mundo que é destro sabe que tem mais força no braço direito, né? Para fazer qualquer coisa, vocês vão ter mais força no braço direito. E todo mundo que é canhoto tem mais força no braço esquerdo. Por quê? Você costuma usar mais vezes esse braço para tudo que você faz no seu dia a dia. Então, sei lá, você está escrevendo, você está lá vocês estão fazendo a anotação agora da minha aula, né? Então, quem está usando o braço direito está contraindo o músculo. Se eu estou contraindo o músculo, eu estou desenvolvendo esse músculo, enquanto que o esquerdo está parado, tá? E assim por diante. Então, todo mundo que é destro tem mais força no membro direito, todo mundo que é canhoto tem mais força no membro esquerdo. Praticamente todo mundo, tá?
Então, no bíceps é uma coisa fácil de você analisar e de você ver. Mas aqui no masseter é a mesma coisa. Se eu trabalho muito mais um masseter do que o outro, eu tenho mais força de um lado do que do outro. E isso pode gerar descompensações na minha ATM. Isso pode fazer com que a minha mandíbula fique mais inclinada. Tudo bem? É um movimento pequeno, não é um movimento grande. Mas ela pode sim ficar mais inclinada e aí vai gerar mais lesão aqui nessa região e assim por diante. E pode desenvolver escoliose e tudo que eu falei para vocês também, com uma causa secundária. Mas, é um detalhe, é como você se alimenta, né? Como você mastiga o alimento. Então, isso são coisas que às vezes o fisioterapeuta esquece que tem que conversar também com o paciente, né? Mas é importante também a gente analisar isso. Ou então, o paciente chega até com chiclete na tua clínica e tá o tempo todo mascando só de um lado, né? Além de poder desenvolver gastrite, né? Porque você vai alimentando e aí o estômago gasta em alimento, né? Então, você acaba desenvolvendo uma gastrite. Você vai fortalecer muito mais um lado do que o outro, se você masca somente de um lado o chiclete, tá? E é a mesma coisa com a alimentação. Então, às vezes você pega um paciente e a melhor parte do tratamento, tá? O que mais vai surtir efeito no seu tratamento é essa indicação de conversar com ele e ensinar ele a comer direito, né? A distribuir bem o bolo alimentar na boca dele. Se vocês forem ver, ó, de todos que estão aqui, todos vocês estão fazendo errado, né? Então, a chance da pessoa mastigar errado é muito maior. Até porque é normal, a gente acaba, né, mastigando mais de um lado do que o outro. A gente precisa se policiar para trabalhar os dois lados da boca, tá? Quando você está mastigando, quando você está comendo, né? E assim por diante. Então, é importante a gente orientar, sim, o nosso paciente. E quando você orientar, é explicar, tá? Aí já vai um detalhe, sempre que vocês forem atender um paciente. Se você só vira para o paciente e fala, quando você for comer, distribui a comida dos dois lados da boca. Vai comer a carne, deixa um pouquinho de carne de um lado, depois mastiga do outro, mas tem que ser dos dois lados. Se você só falar isso, o paciente às vezes nem vai ligar porque você está falando. Ele até escuta, fala, não, tudo bem, e deixa para lá. Agora, se você para e explica, por exemplo, que nem eu estou explicando para vocês, o porquê que eu preciso fazer isso, aí você pode ter certeza que o paciente vai aderir ao que você está falando. Porque ele confia no que você está falando, ele entende. Né? Às vezes você vai explicar de uma maneira mais leiga, você usa menos termos técnicos, lógico, mas você explicando para o seu paciente o porquê que ele tem que fazer isso quando ele está comendo e o porquê que isso vai aliviar a dor dele, quando ele chegar na casa dele, ele vai lembrar e ele vai fazer. Então, sempre tudo, tá? De indicações, orientações, quando vocês forem conversar com o paciente, é importante vocês sempre explicarem o motivo. Então, por isso que é importante o que eu falo, vocês não decorarem conteúdo, vocês entenderem, porque vocês vão ter que passar isso para os pacientes de vocês, tá? Lembra que contato com pacientes vocês vão ter no último ano, tá? Então é só no último ano que vocês vão fazer o estágio aí, o ano todo, vão atender diversos pacientes na nossa clínica, e é lá que você vai ter esse contato, então não se esqueçam. Vocês vão ter que passar muita orientação para o paciente para casa, não é só fazer a fisioterapia lá no dia e tchau, dá alta para o paciente e ele volta no outro dia. Não, tem muitas orientações para ele fazer em casa. Se você for parar para pensar, uma média aí, normalmente as pessoas fazem fisioterapia 2 ou 3 vezes por semana durante o período de 1 hora, tá? 2 ou 3 vezes por semana durante o período de 1 hora, então vai umas 2 a 3 horas por semana de terapia, sendo que todas as outras 21 horas do dia, né, de cada dia, né, inclusive, né, do primeiro, depois tudo 24, porque eu já somei da semana inteira, mas enfim, todo esse período que ele está na casa dele é um período que ele está se lesionando, se você não passa orientações. De que adianta o meu paciente chegar na minha clínica, eu faço uma sessão de terapia, durante 1 hora, foco tudo, faço tudo, ele chega na casa dele e passa 23 horas do dia fazendo tudo errado. A nossa fisioterapia não vai surtir efeito. Então, orientações são importantes, né? Eu posso fazer todo um trabalho de ATM, reabilitar, manipular, fortalecer, enfim, fazer todo o meu trabalho de ATM, e aí meu paciente chega em casa e come errado, né? E aí não adianta, tudo que eu estou fazendo aqui eu estou perdendo, porque ele está lesionando em cima. Então é importante a gente orientar. E a melhor coisa é vocês serem exemplos, né? Então já treinem agora. Quando vocês forem comer, lembra de mim. Vai estar lá, está almoçando, está jantando, lembra do professor, vai lá e começa a distribuir melhor o alimento na boca. No começo é estranho, tá? Principalmente quem está acostumado a mastigar a parte dura só de um lado, quando você começa a mastigar do outro, parece que é meio esquisito. Parece até que você se cansa mais comendo, você começa a sentir o masseter, né, essa musculatura aqui cansada. Por quê? Porque você não está acostumado, é um músculo que está meio fraco, que ele não trabalhou muito com essa função.
Então, é importante vocês irem fazendo isso, vocês treinando para se adaptar, né? Para ficar mais fácil. E se vocês fazem disso uma rotina de vocês, vocês lembram para quando vai tratar um paciente, né? Então, é uma coisa que você faz todo dia. Então, é como se estivesse estudando todo dia. Então, você já lembra, você vai lá e você explica para o seu paciente. Então, isso é muito interessante, tá? Isso é bem legal de fazer aí com os nossos pacientes, até mesmo com vocês. Melhorem a alimentação de vocês, tá? Isso pode evitar futuras dores ou até diminuir dores que vocês já tenham. Tudo bem, gente? Ok, Pro. Legal. Acabei de fazer o teste agora aqui. Já tá comendo, hein? Que bom que eu nem tô vendo no vídeo que eu tô com fome. E o que você fez? Você mastigou dos dois lados? Como é que foi? Normalmente eu mastigo dos dois lados. Só que às vezes, sem querer, ele vai para o esquerdo, porque eu forço muito o meu lado esquerdo, eu não sei por quê. Só que assim, eu procuro não forçar muito, não comer muito do lado esquerdo, quando eu lembro, porque dói. O meu dói, de verdade. Já dói na ATM mesmo, né? O maxilar e minha mandíbula fica doendo. Então, na nossa aula prática, eu vou falar um pouquinho de tratamento, tá, Cássia? Aí qualquer coisa pode até ser exemplo também, tá? Que a gente te usa de modelo, já aproveitar que você tem aí uma alteração na ATM, mas vocês viram o próprio relato da Cássia, né? Então, quando você está comendo, você já sente dor. Então, gente, é importante, tentem se alimentar direito, né? Tenta mastigar direito, né? Distribuir bem essa comida que vocês vão ver que alivia as dores, tá? Mais alguém aí tem alguma dor na ATM? Professora, eu não sei se chega a ser na ATM, mas assim, geralmente quando eu dou muita risada mesmo, aí fica doendo, tipo, incomoda. Tem algo a ver também? Normalmente, e é mais de um lado do que do outro essa dor? Não, geralmente é nos dois lados mesmo. Tá, se for dos dois lados, lógico, pode ser ainda uma alteração de ATM bilateral, mas quando é dos dois lados, às vezes pode ser da própria musculatura que cansou da contração durante o riso. Então a gente tem que avaliar para ver se tem alguma disfunção na ATM. Tá? Aí essa avaliação a gente faz depois na nossa aula prática mesmo, tá? Eu te passo. E aí se descartar, aí pode ser que seja, por exemplo, da contração, né? Do risório, por exemplo, da musculatura, que contrai muito tempo durante isso. Você tem uma risada que você faz um sorriso mais largo, né? Que o normal, ou que a média padrão, isso pode estar te fadigando muito, né? Durante a contração da musculatura. Legal. Mais alguém, gente? Não? Então, tá bom. Então, lembre, já trabalhem aí essa prevenção com vocês, tá? Então, comece a se alimentar melhor. Bom, vamos lá. Bom, articulação temporomandibular, tá? A ATM, ela é um elemento, tá? Do sistema estomatognático, tá? O que seria isso? São os elementos que fazem parte da mandíbula, tá? Dos movimentos da minha mandíbula. Só lembrando que às vezes o pessoal confunde, tá? Essa parte de baixo aqui do osso que é a mandíbula. A parte de cima, né? Aqui em cima é o meu maxilar. Aqui embaixo é a minha mandíbula. Mandíbula maxilar, tá? Então nós temos aqui a mandíbula, tudo bem? E aí, nós temos aí a participação na mandíbula, nos movimentos da mandíbula, tá? E a ATM ela é capaz de realizar movimentos complexos, bem complexos, embora sejam movimentos pequenos, se comparados com a articulação do ombro, né, ou de cotovelo, igual eu estava falando com vocês, mas ele é muito complexo o movimento, ele tem bastante movimento aí dentro da ATM, por isso que é muito comum a gente ter lesão. Por isso que é importantíssimo, por exemplo, fisioterapeutas que trabalham junto, né, no consultório odontológico, que já vão pessoas que têm essas queixas de dores, e às vezes com a própria fisioterapia no consultório odontológico, você já consegue melhorar muito essas dores, ou até mesmo sanar, né, aliviar essas dores. E aí nós temos, então, os movimentos, tá? Quais seriam, então, os movimentos? Nós temos aí o fechamento da boca, que nós vamos chamar de oclusão, tudo bem? Então, quando eu falo oclusão, é fechamento, tá? Fechar a boca. Então, para fechar a boca, nós temos aqui esses músculos que nós utilizamos. Então, nós temos o masseter,
que esse aqui, né, que eu dei até exemplo para vocês, né, logo abaixo do zigomático, tá vendo? Então nós temos aqui o masseter, nós temos o osso temporal, tudo bem? Osso não, perdão, o músculo temporal, né, que está aqui na frente do osso, mas aqui nós temos o músculo temporal. E aqui não dá para visualizar muito bem porque o masseter está na frente, tá? Mas tá vendo esse rabichinho aqui, ó, que vem daqui, ele vem aqui para frente, tá? Nós temos o pterigóide medial. Nós temos outros também, tá? Nós temos o lateral, mas aqui nós temos o medial. Esses, na verdade, né, são os nossos músculos da oclusão, tá? Então, masseter, temporal e pterigóide medial. Preciso saber a localização deles? Preciso, tá? Por quê? Porque vocês vão ver até na nossa prática, nós vamos manipular, né, essa musculatura durante a nossa prática. Então, eu preciso saber onde que eles estão. O mesmo exemplo que eu dei para vocês da corrente russa, por exemplo, que eu coloco no músculo, eu também posso colocar aqui nesse músculo, dependendo da alteração do meu paciente, tá? Tem eletrodos pequenininhos, eletrodos caneta, que eu consigo colocar num ponto bem específico, né? Então eu consigo trabalhar essa musculatura também, então eu preciso saber aonde que se encontram esses músculos, tá? Então, masseter, temporal e pterigóide medial. Bom, para abertura da boca, tá? Nós temos o pterigóide lateral, ele fica bem próximo daqui, tá? Que nessa imagem não dá para a gente visualizar. Qualquer coisa eu coloco na aula da semana que vem, o software de anatomia, para a gente ver direitinho aí esses músculos, tá? Mas vamos lá, a gente tem o pterigóide lateral, e aí nós temos os músculos supraioideus e os infraioideus. Quem são esses músculos? Então vamos lá, tá vendo aqui, ó? Não se esqueça, a gente tem um ossinho aqui, tá? É um osso, ele não tá solto, né? Porque tá fixo por ligamentos, pela musculatura, mas ele não tá se articulando com nenhum outro osso, né? Normalmente você tem um osso que se articula com outro osso, certo? Agora aqui nós temos o osso ióideo, tá? Ióide, que tá aqui. E esse é um músculo que ele não se articula com outro osso, mas nós temos aqui diversos músculos, né, que têm a sua origem e sua inserção nesse osso. Ele ajuda bastante, né, nos movimentos para deglutição, para fala, enfim. Então nós temos aqui o osso ióide, tudo bem? E aí nós temos uma série de músculos supraioideus, tá? Que aqui a gente vai resumir simplesmente com supraioideus, porque a função deles vai ser a abertura da boca, tá? Eles têm até um pouco de função diferente, ainda mais se você contrai mais de um lado que do outro, mas nós não precisamos ser tão específicos assim nessa região de face. Então eu vou resumir como todos esses daqui, tá? Os músculos supraioideus, que são responsáveis pela abertura da boca. E nós temos também os infraioideus, que sai aqui do ióide e vem para a minha clavícula, tá? Então, nós temos também os infraioideus. Tudo bem? Vocês viram o osso ióide na anatomia ou é novidade aqui para vocês? Às vezes acaba passando esse osso. Não, para mim é novidade. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Só para ficar bem claro, que às vezes eu estou falando e fica um negócio meio abstrato aí para vocês. Aqui, ó, tem uma foto bem legal. Professor, oi? Pode falar. Deixa eu te falar, eu não estou entendendo essa imagem, não. Essa imagem está meio estranha, não entendi, não consegui entender ela. Você vai entender agora. Olha aqui para mim. É uma imagem que está assim, só que a pessoa está olhando para cima. Tudo bem? Então aqui, ó, esse é o queixo. Aqui, ó, é o queixo dela. Tá? Então, deu para entender? Então, tudo aqui, agora ó, é mandíbula. Legal. Pescoço, né? Carótide, cartilagem, né? Nós temos aqui na região. E aí, ó, clavícula, externo. Deu para pegar agora? Agora sim, agora sim. Tava meio esquisito, né? Sem eu falar o que era. Onde que é isso? Se eu te falar o que eu achei que era, você vai rir muito. Então deixa quieto. Pode falar, vai. Deixa eu rir enquanto eu tô pegando a imagem aqui para vocês. Pode falar. Eu pensei que era dentro da boca. Dentro da? Dentro da boca. Ah, vai. Não tá tão longe assim, né? Tá próximo. Só não tá dentro, mas tá bem próximo. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Peguei uma foto aqui para vocês. Tá pequena a imagem ou tá grande? Eu não sei como é que tá aí na tela de vocês.
Tá boa, tá boa. Ó, então tá aqui, ó. Esse osso verde aqui é o ocioide, tá vendo? Ele parece que ele tá flutuando, é porque são ligamentos e músculos que estão segurando ele. Ele não tá com uma articulação fixa em outro osso. Tá vendo? Ele não tá fixo aqui na vértebra, ó, ele tá solto, tá? Solto entre aspas, né? Você tem ligamentos e músculos segurando ele. Então eu tenho os músculos supraioideos, que estão aqui entre o ióide, tá? E a minha mandíbula. E eu tenho os infrioides, que estão entre o ióide e a clavícula, tá? Que é aquela imagem que eu mostrei para vocês da pessoa olhando para cima. Esse é o osso ióide, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, a gente não dá tanta atenção aqui para esse osso, né? Na anatomia, mas ele é importantíssimo, tá? Ainda mais quando a gente vai discutir ATM, tá? Que é uma função da fisioterapia. Então é importantíssimo aqui a gente lembrar desse ossinho. Tá joia? Joia, pro. Legal. Deixa eu voltar aqui para a tela. Legal. Então, vamos lá. Então, para a abertura da boca, tá? Então, a gente falou da oclusão antes, né? E esses são os músculos da abertura. Que nós temos o pterigóide lateral, todos esses supraioides, tá? Que estão aqui, e os infraioides, tá? Que estão aqui nessa região. Todos eles ajudam a abertura da boca. Tá legal? Deixa eu só ver. Antes de eu falar dos outros movimentos, eu acho que dessa aula a gente vai parar aqui, tá? Porque já está dando o nosso horário. E aí a gente vai explicar um pouco melhor sobre os outros movimentos. Por quê? Bom, deixa eu só voltar aqui. Pronto. O que acontece? Nós estamos falando de diversas alterações que nós temos, tá? Na articulação da TM, nós temos até alguns músculos. E eu preciso entender exatamente que músculo que eu vou ter que trabalhar na reabilitação desse meu paciente com alguma disfunção de ATM. Então, eu preciso entender melhor essa musculatura, né? E muitas vezes eu até falo, porque até mesmo na anatomia, né, acaba passando um pouco mais batido essa região de ATM e da musculatura, porque, principalmente para fisioterapeutas, né, a gente acaba focando nas grandes articulações, então ombro, cotovelo, joelho, quadril, né? E a gente muitas vezes, né, acaba passando muito por cima da ATM, a gente precisa se aprofundar um pouco mais em relação a isso. Lembra que eu falei para vocês, ATM é muita coisa, a gente tem especialização, pós-graduação só de ATM, para vocês verem quanta coisa tem aí para ser estudada, para ser trabalhada, mas aí eu quero passar aqui um geral para vocês, um resumo, para a gente conseguir atender bem aí os nossos pacientes. Alguma dúvida da aula de hoje, gente? Não, acho que não. Não? Então tá ótimo. Pessoal, então é o seguinte, faltou um pouco de ATM, tá? Eu acredito que às vezes até o intervalo, antes do intervalo da aula da semana que vem, eu consigo terminar essa parte introdutória da ATM. Tudo bem? Que vai ser na aula do dia 15. Terminando, a gente ainda vai sobrar aí um pouquinho da aula, tá? Talvez uns 40 minutinhos, uma horinha da aula ainda. E aí, esse tempo que sobrar, eu vou ficar à vontade para tirar qualquer dúvida do semestre todo de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade e pode tirar comigo já até na próxima aula, que eu deixo um tempo aí só para isso, tá? Então, aí vocês ficam à vontade para conversar comigo. E semana que vem vai ser a nossa última aula, tá legal? Porque aí depois, lembra o que eu falei, são 3 aulas na sequência que vocês não terão. E depois vocês vão ter a prova normal, tá? Ou prova online também, vocês vão fazer a prova que vai cair o conteúdo do semestre todo, mas focado nessas últimas aulas que eu estou dando para vocês. E só gostaria de revisar mais uma coisa importantíssima. Eu falei para a turma de ontem, mas eu preciso falar para vocês também, porque as aulas práticas são parecidas de vocês. O que muda é que eu estou passando de membro superior e para outra turma eu estou passando de membro inferior, tá? Mas a gente vai ter muita prática que é parecida, só mudando as articulações em si, tá? Mas, por exemplo, o preparatório para as minhas aulas é o mesmo. Então, só retomando, que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, então já vou avisar agora porque eu não sei quando que é a nossa aula prática. Quando eu souber, assim que voltar da quarentena, eu vou avisar, ó, aula prática tal dia, já vão preparados, tá? O preparo é simples, todo mundo vai de jaleco, tudo bem? E nós precisamos ficar de
mulheres, tá? Biquíni, parte superior, inferior, ou então um shorts bem curtinho, tá? Curtinho. E a parte de cima, ou biquíni ou um top curto, mas tem que estar exposto o corpo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o corpo, né? Já tinha falado com vocês na nossa aula presencial. Então não se esqueçam da vestimenta. Os homens, parte de cima é só tirar a camiseta e a parte de baixo, shorts curto, tem que ser curto, não vem com bermudão, nada que chega perto do joelho, tem que ser curto, tudo bem? Que é a mesma coisa, para a gente conseguir visualizar todo o corpo. Isso só na nossa primeira aula, que eu vou precisar do corpo todo exposto. Depois, nas nossas outras 2 aulas, eu só preciso da parte superior exposta. Então, vocês podem vir com calça normalmente, tá? Homem tira a camiseta e mulher, biquíni ou top na parte superior, tá? Mas na primeira aula, eu preciso do corpo todo, eu preciso da parte inferior e eu preciso da parte superior também, tá? Então, venham preparados. Se estiver frio, hoje tá frio, eu tô até com frio aqui dando aula para vocês, tô de blusa, né? Se estiver frio, gente, se vocês quiserem, leva uma blusa fácil de colocar, para vocês se vestirem, né? Enquanto eu estiver dando alguma explicação, e assim que entrar na prática, você tira rapidinho, faz a prática e já se cobre de novo. Normalmente a gente tem aquecedor, então não precisa se preocupar tanto com frio, mas enfim, levem, né, um casaco fácil de colocar e tirar, nada muito difícil, que aí você fica colocando e tirando, um roupão, não sei, qualquer coisa que vocês queiram utilizar aí, fica à vontade, tá? Só para vocês não passarem frio caso esteja numa época aí de frio. Eu nem sei direito as temperaturas desses dias, mas enfim, em breve, acredito, né, que em breve a gente já retoma aí para as nossas aulas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pro, deixa eu só tirar uma dúvida em questão não da matéria por enquanto. Eu estava fazendo ontem, eu fiquei até umas 3 horas da manhã fazendo o seu conteúdo, e eu vi que você, eu não sei se é só no meu que não tem videoaula sua, não tem nada seu lá, a mais, pós-aula, pré-aula, da unidade 3, eu tô falando, da unidade 3 e 4. Tá. Não tem nada, nem os vídeos que eu tô postando? No meu só vídeo 1, depois, assim, do primeiro, da 3.1, tem uma videoaula sua, que é como essa, e na 2 tem a B1, que foi a prova que a gente fez, e depois não tem mais nada, assim, nenhum slide, para mim, pelo menos, não tem nada, entendeu? Todo mundo está com esse problema ou é só você, Cássia? Pessoal, me ajudem aí. As videoaulas realmente não têm aparecido, não, professor. Essas, no caso, essas gravadas, não tá no nosso conteúdo, pelo menos no meu também não tem. Tá. Faz o seguinte, hoje não, mas eu acho que amanhã eu já resolvo, tá? Eu vou tentar ver o que está acontecendo. Vocês são de qual semestre? Só para eu confirmar aqui. Eu sou do 3º semestre de fisioterapia. Terceiro, tá. Eu vou dar uma olhada no que está acontecendo e aí tenta acessar qualquer coisa no domingo, tá? E aí vê se no domingo já aparece o conteúdo. Se não, me manda um e-mail, tá? Manda um e-mail para mim direto, fala, ó, professor, eu continuo sem acesso, eu não estou vendo nenhum vídeo, que eu tento ver o que está acontecendo, mas eu arrumo, tá? Eu vejo amanhã o que está acontecendo, eu tento arrumar para vocês. Certo. Assim, só tem... Mas desculpa. Pode falar. Não, meu é do 2º, professor. Você perguntou o pessoal do 3º. Meu que não está aparecendo, que eu falei também, é do 2º. Caramba, semestre. os dois? Tá, eu vejo, 2º e 3º. Pode deixar que eu vejo já. E você ia falar mais alguma coisa, Cássia? Não, então, eu só ia falar que, assim, o conteúdo do AVA, tudo normal, só não aparece nada mais seu, você entendeu? Tá. Que normalmente o professor coloca. Não tem nada, só uma videoaula mesmo. Na verdade, os slides eu estou postando para vocês, tá? Os slides que eu uso aqui em aula e as videoaulas, tá? Então, a gente tem todas as videoaulas, até a última a gente, pelo menos, deveria ter, né? Mas, no caso, assim, desses slides que você mostra nas videoaulas, tem eles lá no... Não tem eles, você não coloca lá, né? No AVA, né? Eu coloco todos. Às vezes eu só corto eles, eu coloco metade em uma aula, metade na outra, mas se juntar tem todos eles. Ah, mas tem na aula em si, né? No AVA. Não só o slide separado, né? Não, o slide separado, não só da videoaula, tem um slide, o PowerPoint mesmo, para vocês verem. Não, então para mim não está aparecendo nada mesmo. Então, para mim tem alguma coisa errada. Não tem problema, eu já vejo o 2º e o 3º, eu acesso como aluno, eu vejo o que está acontecendo que não está abrindo.
Ok, valeu. Obrigado por falar, viu, Cássia? Eu já Imagina, arrumo lá para vocês. Ok, obrigado. Nada. Pessoal, então, boa noite, bom final de semana, bom descanso aí para vocês. E a gente se vê semana que vem. Semana, Pro. Beleza, Renan, boa noite, bom fim de semana. Obrigado, Valeu. viu? Boa aula. Abraço, gente. Me envia um e-mail aí do IC ainda hoje, pessoal. Vocês têm poucas horinhas aí para me enviar. Tchau, Ana. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, boa noite. E-mail do quê? Da iniciação científica, quem quiser participar do nosso projeto. Ah, tá. Você não passou nenhuma atividade, não, né? Porque eu não fiz a aula passada. Não, eu vou passar na semana que vem. Eu estava meio disposta semana passada e eu não participei. Não passou nenhuma atividade, não, né? Valendo nota, não, né? Não, não passei, não. Ah, não. Mas tá aí bom. já confirma até domingo, ver se o vídeo não tá lá da última aula, que você assiste a aula que você perdeu. Ah, beleza. Ok, Tá, Pro, joia. obrigado. Viu? Boa noite, Nada. viu? Bom final de semana. Vocês também, gente. Tchau, tchau. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Ah, então, é bem rapidinho. Fica à vontade. O que acontece? Toda vez que eu faço uma abdução ou uma adução, eu sinto um estalo. E Abdução como se do fosse quê? de braço? Isso, De braço. ombro? Isso, de ombro, Tá. de ombro. E aí, assim, eu nunca tinha notado isso, mas depois, no começo das aulas, né, nas primeiras aulas, você falando sobre o acrômio, Uhum. eu não sei se tem algo a ver, eu não sei se o meu é ganchoso para fazer esse tipo de estalo. E sempre quando eu estou descendo com o braço, né, que é uma adução, no caso, né, meio que impede. E aí também estala. É por conta do acrômio mesmo? Pode ser várias alterações. Pode ser o acrômio, lógico, né? Mas se é só na hora de descer, eu acho mais difícil ser um acrômio ganchoso. Seria Descer- mais até na subida, você já sentiria uma dor. Isso, geralmente eu acho que 110 graus já começa a estalar mesmo. É como se Pode estivesse ser. impedindo. Se você quiser, vamos fazer o seguinte, a primeira aula prática acho que não vai dar, porque a primeira tem muita coisa para passar. Mas na segunda aula prática, me lembra disso, que eu te uso como Tá bom. modelo, e aí eu mostro até para a turma, a gente te avalia, a gente já fala sobre isso. Tá bom, Tá maravilha. bom? Mas não deixa eu esquecer, me lembra na aula prática, tá? Na segunda aula prática. Tá certo, pode deixar. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Nada que isso. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.